Vamos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. E nós vamos ter um momento de intercessão, pedido do nosso irmão presbítero Aldionor. Nós temos orado às terças-feiras para que Deus entre com a sua misericórdia, mas nós vamos tirar alguns minutos também intercedermos a Deus por essa pandemia que tem limitado, como bem colocou o nosso irmão presbítero Genivaldo, os privados, nos colocam um limite de números, e privado alguns outros irmãos de estarem conosco nessa noite, por conta dessa pandemia. Então nós vamos tirar alguns minutos para intercedermos, clamarmos misericórdia ao nosso Deus, para que o mais breve possível seja debelada essa pandemia, e assim nós voltemos, ou pelo menos que, alguns dizem que esse novo normal vai perdurar por muito tempo. Eu gosto do velho normal, o velho normal, que é bom que nós nos abracemos, que nós vamos nos confraternizar, sem muitas restrições, é claro, tomávamos só o cuidado, para nós não pegarmos de repente uma gripezinha, mas um bom remedinho antitérmico resolvia tudo. Então nesses dias têm sido dias difíceis, nos tornando cada vez mais frios, distantes uns dos outros. E nós vamos, nesse intuito, orarmos, clamarmos a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que já foi contaminado e que Deus deu graça que saíram desta situação e assim obtiveram curas, e outros tantos que estão sofrendo dentro de um hospital, entubados, com respiradores artificiais. E sabemos como isso tem sido complicado, Muitas famílias, de fato, sendo dizimadas, perdas irreparáveis por causa desse vírus. E nós temos um Deus que tudo pode, tudo vê, que tudo sabe, e Ele pode, de fato, intervir na nossa história. Nós vamos ler o texto e logo após nós vamos levantar a nossa voz e orarmos ao Senhor. Capítulo 1 de Tiago, versos de 1 a 8. Tiago, capítulo 1, de 1 a 8, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Curvemos a nossa cabeça, tenhamos um momento de intercessão a Deus, para que, de fato, o Deus de Abraão, o Deus que trouxe as 10 pragas sobre o Egito, de maneira pedagógica, ensinando, e aquilo serviu para toda uma história da humanidade, que esse Deus também faça debelar, extirpar, ou pelo menos traga a solução mais breve possível, para que nós voltemos à nossa vida comum, normal, diária, cotidiana.
Deus soberano, santo, perfeito em todos os seus caminhos, gracioso, Deus que descrito está na tua palavra com os atributos de onisciência, onipotência, Deus que vive e reina de forma absoluta pelo século do século, de eternidade em eternidade és tu, Deus, o Deus que é e não precisa provar nada para ninguém, embora os homens bobos, desprovidos de sabedoria, vivem tentando provar a tua existência, ficarão perdidos nesse turbilhão, porque jamais conseguirão, porque o Senhor, Deus amado, não pode ser provado, o Senhor existe, está presente, está agindo, interagindo neste mundo, e ai de nós se não fosse a tua graça, ai de nós se não fosse a tua misericórdia, ai de nós. Muito obrigado, ó Pai, pela condução que o Senhor tem feito, ó Deus, muito obrigado pela condução que o Senhor tem agido, ó Deus, através da história, conduzindo ao seu povo, conduzindo a humanidade, embora esta mesma humanidade negue de forma veemente a sua existência, mas há uma igreja que se levanta de forma potentosa na história, como verdadeiro, Senhor Deus amado, como verdadeiras lâmpadas acesas para direcionar e chamar a atenção para cima dela, para que as pessoas glorifiquem o Deus que é invocado no meio dela, e nós somos a tua noiva, nós somos a tua igreja, nós aqui estamos com esse propósito, ó Deus, Deus Todo-Poderoso, diante disso citado agora, Senhor Deus amado, nas palavras desse indigno, ó Deus, que não tem dignidade nenhuma de se levantar, olhando para a tua grandeza, para o Deus que é santo e perfeito, nós somos trapos de imundície, nós somos pó, vermes, mas mesmo assim, olhado pelos teus olhos de misericórdia, e atraídos a ti, justificados, ó Deus, por isso nós nos aproximamos pelo novo e vivo caminho, por isso nós lhe imploramos, ó Deus, entre com poder, entre com misericórdia, ó Deus, esteja abreviando, ó Deus amado, esta pandemia, que ela esteja, Deus amado, com seus dias contados, que o Senhor, Deus amado, como poderoso que é, use os meios que lhe apraz, que o Senhor quer, porque o Senhor é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o poder, e nós só pertencemos, ou só temos o coragem e vergonha. Tem misericórdia de nós, pedimos que o Senhor entre com misericórdia, Pai. Sane, ó Deus, sane, esteja sanando toda esta, ó Deus amado, este caos que se alastrou, que veio para colocar a humanidade de joelhos, embora são teimosos em não entender o propósito dessa pandemia. Mas a tua igreja aqui está presente, Deus, e se curva diante de ti de maneira humilde, pede que o Senhor tenha misericórdia, e assim esteja nos, ó Deus amado, esteja intervindo nessa história. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus muito nos abençoe, queridos. Nós temos muitas provações. Desde que mundo é mundo, desde que igreja existe, se tem uma palavra que acompanha constantemente os invocadores do nome deste Deus, se chama provação. Aprovação. Provas constantes que vêm sobre a igreja de Cristo. Desde que Abel entrou na história e começou a invocar o nome do Senhor, houve provação, ou houve perseguição e houve morte. Diante disso, há algo que muito conhecido nosso, um poema que nós conhecemos muito, ou pelo menos alguns muito conhecem, outros menos, mas já ouviu falar. Quando então o próprio Carlos Drummond de Andrade diz assim: e agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama,
protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José, com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, com o bicho no mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José? José, para onde você marcha? Para onde, José? Para onde, José? Esse verso, essa poesia de Drummond de Andrade, mas encaixa muito bem nos nossos dias, né? As pessoas querem beber, mas não pode beber. As pessoas de repente querem cuspir, mas cuspir também não pode. Estão sendo tolhidos em todo sentido. E agora, José? E agora, José? Então, esse poema do mineiro Carlos Drummond de Andrade retrata exatamente a vida de pessoas comuns, pessoas famosas, pessoas ilustres, pessoas anônimas, que vivem uma vida de provação. Tem o dinheiro, mas o dinheiro não pode propiciar os passeios, irem para as grandes cidades turísticas para usufruir dos seus dinheiros, das suas fortunas. Provações e provações intensas e árduas nos nossos dias. As pessoas estão adoecidas e adoecendo cada vez mais. Então nós temos pessoas, e o próprio poema retrata pessoas que estão sem rumo. Esse José fica sem rumo, né? Transliterando, ou pelo menos tentando de alguma forma traduzir. Drummond simplesmente quer mostrar uma pessoa, esse José, que pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, que ficou sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, desarmado, sem rumo, sem norte, sem qualquer eira e nem beira. Os dias são maus, os dias são de provações, intensas provações, mas pode ser que não seja provações no físico, mas muitos têm as suas emoções provadas pelo isolamento. Os dias em que o nosso irmão Tiago, ele vai escrever essa epístola exatamente para tratar, para mostrar, para direcionar uma igreja que estava sem rumo, perdida, e estava enfrentando uma situação difícil, dificuldades tremendas, e ela não tinha possibilidade de adentrar ou de encontrar um caminho que lhe fosse seguro. A igreja que Tiago escreve, referente a judeus que se converteram a Cristo, e agora esses judeus estavam sendo perseguidos em toda a sua existência. Então, se fosse nos nossos dias, eles poderiam usar essa poesia de Drummond e dizer assim: e agora, Tiago? E agora, Tiago? O que nós vamos fazer? Enfrentamos dificuldades sem precedentes. E agora, Tiago? E agora o que vai ser das nossas vidas, Tiago? Como vamos suportar tais dificuldades, Tiago? Então o tema de fato que Tiago vai trabalhar, centralizado, mostrando para aqueles irmãos, daquele momento, ali no primeiro século, quando a igreja de Cristo está caminhando, e vale ressaltar, esse Tiago é Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, que era apóstolo de Jesus, ele morre.
Logo, quando a igreja começa a levantar uma perseguição severa, ali em Jerusalém, ele é o primeiro a ter a cabeça decapitada, morto. E esse Tiago é o irmão de Jesus que se converte. E ele faz questão de dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele compreende, ele entende. Ele agora sabe que Jesus é o ser maravilhoso. E ele tem que se aproximar, mesmo sendo filho de Maria. Como muitos vão atribuir nos nossos dias que Maria é a imaculada concepção de Maria. Mas Tiago teve que se fazer servo de Jesus para entrar no céu. Para ter uma guarida no céu. Para ter certeza da salvação, ele teve que se agarrar em Cristo e não na mãe dele. Então Tiago, ele vai centralizar. E o tema central de Tiago, 3 assuntos especificamente, ele vai narrar. Capítulo 1, de 13 a 19, ele vai mostrar a respeito do nascimento. Do capítulo de 1, 19 a 25, ele vai falar a respeito do crescimento. E ele vai trabalhar a maturidade. Do capítulo 26 até o capítulo 5, verso 6, ele trabalha a maturidade. Nascimento, crescimento e maturidade do cristão. E ele vai exatamente, Deus, o Espírito Santo, vai trazer exatamente as provações para dar à igreja que estava debaixo de perseguição, diz ele, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, que estão dispersos, que estão fugindo, que estão distantes uns dos outros. E então ele traz essa epístola inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar que através das provações, pela paciência, receberemos a coroa da vida. Toda a igreja, em toda a história, em toda a existência, desde que mundo é mundo, a igreja tem enfrentado suas provações. E nós estamos enfrentando uma provação que não é tão gigantesca, não é tão sanguinária, mas a igreja de Cristo está sendo provada, embora muitos não percebam. O ardil de Satanás para levar muitos à apostasia, ao esfriamento, a um esfriamento espiritual muito sério, desde os nossos filhos, pequenos meninos e meninas, até os mais velhos que estão vivendo um relaxamento espiritual, que quando passar essa pandemia, estarão tão bitolados, criaram certos hábitos, que vamos ter dificuldade como liderança para tirar esses hábitos de alguns crentes. É uma provação mais velada, mas Satanás não é bobo e nem nada. E através dessa provação que nós estamos inseridos nela, nós podemos perguntar, e agora, Nô? E agora, Vado, o que vai ser da igreja de Cristo? A igreja está sendo provada, mas ela precisa ter paciência. E ela precisa compreender e não desanimar, e não esmorecer, e não esfriar, porque existe nas mãos do Todo-Poderoso Deus a coroa que será dada àqueles que perseverarem até o fim. Por quê? Porque Tiago escreve essa carta, porque que ele tem essa intenção, como já citado, para resolver alguns problemas rapidamente, para resolver alguns problemas. Primeiro, eles estavam passando por duras provas, como já falei. Segundo, os crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados de uma maneira muito gritante. Alguns crentes estavam buscando posições de lideranças, quer seja na igreja ou fora da igreja. Tiago, então, no capítulo 3, ele diz: não tornai, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que sobre vós virá maior juízo. Então, muitos querem assumir liderança, mas saiba vocês, ele está dizendo, que haverá muito maior juízo para aqueles que estão aqui. Muito é dado, muito será cobrado. Assim também ensina a palavra do Senhor. Então, alguns crentes estavam buscando posições de lideranças, mas também ele vai narrar e mostrar que alguns crentes estavam falhando feio em viver o que pregava. Falava uma coisa, mas no dia a dia, no cotidiano, negava tudo aquilo que se pregava no viver. Crentes estavam vivendo de forma mundana. E a carta, ele vai trabalhar de forma doutrinária, é uma carta dura, é uma carta extremamente dura para levar aqueles irmãos que estavam debaixo de uma provação, estimulá-los
a não esmorecer na provação. Outros não conseguiam dominar a língua, falavam demais. E dentro desse contexto, Tiago vai ponteando alguns assuntos que fora vindo até ele, o Espírito Santo de Deus foi trazendo, iluminando, e ele então foi redigindo o documento para exortar essa igreja. Então, meus irmãos, Tiago estava escrevendo a judeus que se converteram a Cristo Jesus e que agora estavam dispersos. Capítulo 1, verso 1, como já citei aqui para os irmãos. Então, Tiago 1, verso 1, trabalha a ideia de que transformados em um povo especial, transformado em um povo especial, mas não em um povo isento de aflição. O verso 1 vai exatamente mostrar isso, que nós fomos transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. E aqui poderíamos abrir um leque de muitas aflições. Mas do verso 2 ao verso 4, o nosso irmão, o apóstolo Tiago, ele começa uma exposição sobre a maneira como os cristãos deveriam reagir debaixo da tribulação, debaixo da provação, de que forma eles estavam reagindo ou fazendo feedback, a provação vinha, e como reagia eles debaixo da perseguição. E então ele diz: tende por motivos de toda alegria o passado por várias provações, no verso 2. Meus irmãos, como então isso é possível? Como é possível para alguém orientar outra pessoa que está sofrendo, que está debaixo de perseguição, a se alegrar com essa perseguição? É meio que como se Tiago fosse meio ensinar a igreja a ser sadomasoquista, ser extremamente amante de sofrer batadas, seria mais ou menos isso. Irmãos, isso não é possível para o homem natural compreender essa ideia. O passar por várias provações em alegria. Como isso é possível? Como entender esse princípio de um povo que enfrenta, de um povo que está debaixo das garras de Satanás, indo para as fogueiras, indo para o Coliseu, e a história está registrada, cheia, recheada de homens e mulheres, crianças que iam para a morte. Na época da reforma, quando a igreja está debaixo de uma grande tribulação, já falei para os irmãos, eis a razão porque a igreja reformada, ela vai aceitar, ela vai pegar a sarça como sendo o símbolo da sua resistência. Vai mostrar que por mais que a igreja estivesse em chama, ela não se consumia. Ela estava em fogo, mas ela não se deixava vencer. O fogo da provação vinha olhando para aquela sarça de Êxodo capítulo 3. Os reformadores entenderam que debaixo da perseguição, debaixo do fogo da provação, mas a igreja não se consome. Ela continua viva, ativa e operante. Onde você lê a respeito de moças que eram levadas para a morte, mas elas não iam com qualquer roupa, elas se vestiam de noivas, e iam cantando com todo amor e carinho pelo seu Cristo. Tende por motivos, meus irmãos, a toda alegria em passar por várias provações. O que é isso? Como pode isso? As pessoas ficavam extremamente estarrecidas quando famílias inteiras eram colocadas no Coliseu Romano, sendo comidas, sendo rasgadas pelos chifres dos touros ou pelos dentes dos leões, mas eles cantavam, entoavam louvores ao Todo-Poderoso Deus. Por quê? Porque o homem natural não lhe é possível compreender essa ideia. Porque só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são capazes de passar por uma prova, alegrando-se, entendendo que sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, não tenho minha casa como meu lar, não tenho minha própria vida como minha, porque o meu Cristo me aguarda. Essa ideia de nós estarmos sendo blindados em todos os sentidos internamente. É somente possível para aqueles que estão em Cristo. E é exatamente por ser escravo do Senhor Jesus que Tiago pode se alegrar nas tribulações.
A epístola de Tiago é um pedido a um cristianismo vital, a um cristianismo que possa gerar vida, autenticidade. E quando então o próprio Senhor Jesus Cristo, e Tiago olha para esse texto, por favor, rapidamente, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, é um alerta para Márcio, abre o olho, Márcio, fique esperto, Márcio. Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado, que nobre é o homem, que feliz é o homem, que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Ser impecável, paciente no sofrimento, ter grandeza na pobreza, entender que ter alegria na tristeza não é fácil. Somos contaminados com o vírus secularizado, com o vírus do mundanismo que entra em nós. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou os seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Fidelidade. Independente do seu estado emocional, independente do que esteja passando na sua vida, no seu casamento ou na sua família, tenha paciência. Tiago diz: tendes grande alegria ao passar por provações. E quando Jesus Cristo e Tiago, eles unem essa palavra para dar à igreja de Cristo, ele está dizendo: você precisa ter um cristianismo vital, vivo, pulsante, sem anomalias, sem que esteja com uma simbiose mundana. Tiago, tendes grande alegria ao passardes pelas provações. E a palavra várias provações não quer dizer muitas, mas diversos tipos de provação. Diversos tipos de provação. E a palavra peirasmo, provação, aqui do original grego, significa adversidades externas. Não interna, externa. Provações que vão vir contra Márcio azul, provações amarela, provações vermelha, provações de todas as cores, de todos os tipos. E o que é interessante é que para cada provação nós encontramos uma graça de Deus para dar um checkmate nas provações, para mostrar para Márcio, para cada um de nós, que nós não estamos sozinhos, porque o Cristo faz uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não importa a provação que você enfrente externamente, e é por isso que o crente tem que ter o seu homem interior, o crente tem que ter o seu homem interior extremamente controlado, moderado, sadio, porque o seu exterior está tomado de leões, demônios do inferno tentando nos tragar, e por isso é que eu tenho que ter a paz de Cristo em meu coração. Havia uma grande necessidade. E Tiago começa então a trabalhar, diversidades externas vão vir. Tiago aqui quer ensinar que o cristão deve se alegrar na provação, e não por causa da provação. Ele se alegra na provação e não por causa da provação. Ele não é sadomasoquista, mas enfrentou qualquer que seja dificuldade. Louve a Deus. Não é fácil, meu irmão. Nunca foi fácil, nunca será fácil louvá-lo quando a barriga está vazia, agradecê-lo quando é diagnosticado com câncer. Não é fácil perder um ente querido no melhor momento da sua existência. Não é fácil. Como nós há pouco, semana passada, nós perdemos o reverendo Reinaldo. Para a sua família não é fácil. 3 filhos, esposa, os pais, irmãos, enfim, não é fácil. Mas o que Tiago aqui nos ensina, que eu e nós todos devemos nos alegrar na provação e não por causa dela. Havia uma grande necessidade nos tempos primitivos da igreja do Senhor Jesus Cristo.
e em receber ensinamentos ao longo destas linhas que foram escritas por Tiago, por causa das sucessivas ondas de perseguição. Ser cristão naquela época não era fácil, hoje o negócio é bom demais, é pãozinho na manteiga, é fácil demais, embora alguns julgam difícil e abandonam a fé, não quero mais continuar com Cristo, o diabo te espera, infeliz, abra a mão de Cristo, tua única solução, porque nós estamos indo, preste atenção nisso, nós estamos indo ao encontro de um grande juiz, um justo juiz, e quem é bobo de ir perante um juiz incorruptível sem um advogado? Hein, doutor? Quem é bobo de ir para um juiz incorruptível, sem a presença do advogado? E tem muitos que estão sofrendo, e tem muitos que estão indo, e tem muitos que não compreendem que é exatamente isso que está acontecendo. Ir ao encontro de um Deus sem a presença do advogado Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, os membros desta igreja sofriam provações em diversas áreas das suas vidas. Capítulo 1, verso 27 diz assim: a viuvez. Ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Viúvas que estavam sendo atribuladas, órfãos que estavam sendo atribulados. Processos judiciais movidos por pessoas ricas, que estavam levando muitos ao cárcere, que diz, verso 2, capítulo 2, verso 6, entretanto vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Chegava um rico na igreja, tinha um irmãozinho sentado, aí alguém chegava, batia no ombro, ei, se levanta aí, ó, chegou o doutor fulano de tal, coronel, chegou aí, ó, gente grande, dá um lugar para ele aí, senta. Então ele botava a pessoa para sentar no chão, e aí Tiago fica sabendo disso, que negócio é esse? E aquela pessoa ficava extremamente doída por dentro. Doenças, capítulo 5, verso 14. Relações de salário, de opressão social, financeiro, por parte de patrões, capítulo 5, de 1 a 6. E muitas outras situações de provações e sofrimento que a igreja estava sofrendo nesse contexto de Tiago. Por quem os crentes sofrem? Porque o crente passa por privações? Por que sofrem prejuízos? Por que ficam doentes em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Deus então nos adverte a esperar as provações em perseverança. Deus nos adverte, espera que a tribulação vai chegar, mas não desanime. Em nenhum momento nós temos que encharcar a nossa mente com a teologia do triunfalismo aqui na terra. Isso é besteira. Tenho batido muito nessa tecla aqui na igreja. Nós fomos chamados para viver dias de guerra. Os dias bons nas nossas vidas, nos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos, na nossa existência, são raras exceções. A regra é a tribulação. Nós temos que viver debaixo dessa tribulação. E uma fala muito interessante, de molde do próprio Wesley e tantos outros homens, quando eles não sofriam nenhum tipo de perseguição, eles ficavam extremamente tristes, estavam tão calejados. Por que que eu sou crente e estou sofrendo? O Senhor me ama, Deus. Por que que eu estou de cama, Senhor? Deus, em sua infinita graça, nos adverte. Espere que provações virá contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus negócios. Vai vir provações. Agora, uma coisa nós temos que estar, o nosso homem interior, para nós passarmos pelas provações, como ele diz no verso 1, de forma alegre, tomado por motivos de grande alegria, e não entrarmos em depressão. A vida cristã não é um mar de rosa. Jesus então nos advertiu: no mundo tereis aflições. O que você espera? Achei muito interessante essa frase de Spurgeon.
Nós não somos os caramelos do mundo, onde o mundo quer nos chupar, nos lamber. Nós não podemos ser. Nós somos o sal da terra, e isso para o mundo é motivo de repulsa. Eles querem vomitar-nos. Nós não podemos sermos atraí-los como caramelo, mas como sal, e salgarmos a vida deste povo de maneira total e não parcial. Porque a vida cristã não é esse marzinho de rosas. E o apóstolo Paulo nos ensina lá em Atos capítulo 14, verso 22. Por muitas tribulações, Paulão lá de Damasco, que teve aquela grande teofania do Senhor Jesus Cristo, diz: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14, verso 22. E nós queremos chegar no céu de maneira que não haja nenhum tipo de calinho no joelho, choro demasiado em nossos olhos. Quem foi que passou dos crentes do passado e do presente que não teve um momento de tribulação? Ainda Paulo diz: todos os que querem viver piamente, de forma piedosa em Cristo Jesus, padecerão perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, porque é um choque de realidade. Não é caramelo, é sal. O grande patriarca Jó nos ensina lá em Jó capítulo 5, verso 7. O homem nasce para a tribulação, como a faísca voa para cima, sobe, o homem nasce para a tribulação. Meus irmãos, Tiago então, nesta carta ensina como os crentes deveriam se portar diante dessa situação. Ele gastou uma carta inteira para fazer esse doutrinamento. E quanto a nós, uma carta inteira para mostrar o doutrinamento que nós precisamos. O problema é quando nós lemos. Falo isso para mim. 6 meses lá em casa praticamente sem dormir direito. Cléria e eu, principalmente Cléria. Tem hora que eu levanto lá, o menino chora. Eu falo: 6 meses, meu Deus, é 2 horas, 3 horas. Muito que ela dorme lá. Muito, mas muito, 3 horas da noite, 6 meses nessa vida, e o menino está lá bonito, vivo, né, gordo, que só a graça de Deus, cheio da graça do Senhor, mas nós estamos sendo totalmente tomados por uma tribulação nessa questão do sono, e estamos orando a Deus, mas no outro dia nós rimos, nós contamos a história e passamos a momentos de riso, choramos, sim, Senhor, até quando, Senhor, esse negócio, a gente fica de alguma forma, nós começamos a ficar até apelativos. Senhor, eu sou crente, eu sou seu filho, será que eu estou com alguma falha em alguma área, Senhor? E olha que é um menino que não dorme, imagina, vem você ver seus filhos morrer, esposa sendo morta, comércio sendo tomados, como é agir diante disso? E aí Tiago traz essa carta exatamente para doutrinar, fazer esse doutrinamento que a igreja de Cristo não pode entrar nessa neura de achar que neste mundo nós vamos viver dias de bonança. Não. Em dias de paz se prepare para a guerra. Tiago ensina a igreja a ter alegria. O foco de Tiago é exatamente doutrinar que as perseguições virão. Por quê, pastor? Porque Satanás está no mundo, o pecado está no mundo. Cristo limitou a ação deles, mas eles estão no mundo. Então Tiago quer ensinar a igreja de Cristo a ter alegria. O que é interessante aqui é: tendes por motivo de toda alegria, uma alegria completa, sem qualquer mistura com a queixa, rancor ou mágoa. Difícil, mas não impossível. O autor não proíbe o choro. Tiago não proíbe a dor, não proíbe a tristeza na provação, mas ensina que ela ensina a igreja a se portar nessa situação sem queixar. Por que Deus? Por que eu? Por que minha família? Tiago capítulo 5, verso de número 11, ele diz assim, Tiago 5:11:
Tiago 5,11 diz, 10 e 11, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de ternas misericórdias e compassivo. Que conforto! É um consolo para nós. Irmãos, tomai por modelo. Mas esse Deus, Ele não permite que você enfrente sem que haja meio que os louros da vitória. Para nós concluirmos, diz assim, então, vamos andar. Verso 3, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago instrui aqui o propósito da aprovação. Deus não quer nos esmagar. Ele também não quer que você pense que Ele te abandonou. Mas Ele quer formar o nosso caráter. Ele quer formar em nós uma perseverança. Ele quer gerar em nós, como falado hoje pela manhã, um novo étios. Se você de fato suportou provação, ele vai dizer que Deus não nos prova além das nossas forças, para saber se você de fato é digno, tem a dignidade, a nobreza de ir para os céus. Não basta simplesmente dizer, eu quero ir para o céu, levantar a mãozinha. Para que você, quando faz esse tipo de comportamento, entenda que a portinha do céu, meu irmão, é estreita, não é larga. Então, no verso 3, Tiago instrui aqui o propósito da aprovação. Tiago usa duas palavras interessantes, nesse verso 3, quando ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, e provação da fé, é uma palavra grega antiga, muito antiga, que era usada no sistema de purificação do buril. Quando o ourives sentava, pegava o seu buril e botava os metais preciosos ali, principalmente o ouro, que o fazia então, misturava, para que ali, quanto mais aquecia, quanto mais o negócio ficava vermelho, naquela época o buril, quanto mais ele aquecia, mais então o metal, debaixo daquela ebulição toda, daquele fervor todo, o fogo trazia as impurezas para cima. Eram retiradas, ficando um metal puro de qualquer impureza, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. O que Deus está dizendo aqui, existe o grande buril chamado igreja, e é colocado os ouros, os metais, tem ouro de tolo, mas tudo bem, coloca-se o metal para saber, e toma-lhe provação, a aprovação da fé. Você diz que é crente, eu quero saber, eu quero ver. E então nós passamos pela prova, e vem então prova de um lado, prova do outro, fogo de um lado, fogo de outro, fogo da aprovação, e de repente nós estamos triunfando, e aí você vai dizer assim, saí muito mais vitorioso do que eu entrei nessa labuta, nessa batalha. As provações são as fornalhas de Deus pela qual vai depurando, fortalecendo a nossa fé. De vez em quando agrega a nossa fé ingratidão, rancor, mundanismo, queixas, materialismo, e Deus fala assim, começou a juntar muita impureza no meu pedacinho de ouro, então vou botar uma aprovação para ver, eu preciso purificar esse menino, eu preciso purificar essa menina, jogue-o no buril, e aí então, fogo, e aí então, afasta toda a ingratidão, tira toda murmúria, toda queixa, enfim. Deus, então, traz algumas provações para purificar a nossa fé em seu candil, que é colocado, então, para fortalecer. A palavra, então, provação da fé. Sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a palavra perseverança é a segunda palavra que Tiago usa aqui, que é uma palavra grega também, antiga, que significa literalmente permanecer debaixo de alguma coisa até criar resistência. Permanecer debaixo de alguma coisa até criar resistência. É você permanecer crendo em Deus, amando Deus, mantendo-se firme na fé, mesmo quando tudo dá errado.
Deus quer gerar resistência em nós. A história de um jovem missionário que estava no campo, e lá ele pregava o evangelho, fazia toda aquela situação, e aconteceu um acidente, todo empolgado, falando, e um acidente aconteceu. Então, ele teve que ter a sua perna amputada. E ele todo queixoso, meu Deus, por que, Senhor, estou pegando o teu evangelho? Meu Deus, mas como isso, Senhor? E todo chateado, triste com Deus, mas entendendo a sua vocação, se recuperou, colocou-lhe uma perna uma prótese e deu prosseguimento. Falou, não, eu vou continuar, mas toda vez que eu olhava para a perna, eu falava, Senhor, as limitações dessa perna me complica demais, Senhor, me complica demais. Então ele saiu, continuou a evangelizar, foi para uma outra região, se depara então com uma tribo de índios antropófagos, canibais, que o captura e o pega, leva para a tribo. E quando lá chega o chefe da tribo, olha para o cozinheiro que ia preparar a boia, olhou para ele e disse assim, eu quero um pedaço da batata da perna. Aí desse negócio falou na língua dele, mas a história diz que eu quero um pedaço da panturrilha, né? Panturrilha. Eu quero um pedaço dela, tira aí um bife desse negócio. Ele pegou a faca e entrou lá naquela borracha dura e deu e botou no fogo uma chamuscada. E quando ele levou na boca, ele falou, mas que homem da carne ruim é essa? Essa carne não serve. E soltou o missionário. E o missionário saiu meio capenga das pernas, meio acolá, e vai então regozijando e dizendo, agora eu sei porque o Senhor me deu aquela perna de borracha, Senhor, é para que eu pudesse sair livre dessa situação, muito obrigado, Senhor. E ele agradecia a Deus pela perna de borracha. No primeiro momento do acidente, ele colocou a prótese e não entendeu nada. Mas alguns anos depois ele passou então a glorificar a Deus por causa daquela prótese que ele tinha recebido. Então verso 4, irmãos, o tempo já esgotou. Diz o verso 4, ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. E essa perseverança é um instrumento, é uma ferramenta. Essa perseverança é um processo que se desenvolve na vida do cristão. Tiago está dizendo que eles não poderiam desistir, mas deveriam ser constantes e perseverantes, pois isso geraria neles uma maturidade de vida cristã chamada perfeição. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Que você seja completo, que você seja perfeito, sem deficiência alguma na caminhada cristã, e isso é usado então a aprovação. Os crentes imaturos são sempre impacientes. E a impaciência pode acarretar graves consequências. Abraão coabitou com Agar, porque não teve paciência. Deus está dizendo, Abraão, é Sara a mulher, Abraão. Moisés matou o Egito. Sansão contou o seu segredo para Dalila. Pedro, então, impaciente, imaturo, cortou a orelha de Malco. Maturidade não se alcança apenas lendo um livro. É preciso passar pelas provas para sermos verdadeiros e aprovados filhos de Deus. Tiago, o escritor dessa epístola, deveria ter em mente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado lá em Mateus capítulo 5, verso 48. O caminho para nós nos tornarmos perfeitos, sem deficiência, meus irmãos, sem deficiência alguma, estarmos constantemente diante de Deus e nos submetemos a Deus, é na fornalha da aprovação. E esse é o primeiro princípio, de não baixar a cabeça por causa da aprovação. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Em nada sejais deficientes, mas se alguém for, peça a Deus. E como nós temos tantas deficiências dentro da igreja, e hoje de manhã foi falado, e como foi falado, sobre a questão da humildade, que muitas vezes nos falta. Somos crentes arrogantes, somos crentes soberbos, somos crentes orgulhosos, enquanto que o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, era extremamente humilde. Por fim, 5-8, nos ensina esse texto. Tiago nos ensina a orar pedindo a Deus sabedoria para conseguirmos enfrentar as provações. O verso 5 de Tiago constata que alguns membros da igreja não estavam reagindo bem às provações, mas estavam sendo deficientes.
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente, e nada, dá liberalmente e nada lhe impropera, ser-lhe-á concedido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como nós somos homens e mulheres que precisamos fortalecer nossa sabedoria. Alguém diz assim, minha filha engravidou, pastor da morada, e agora? Alguém diz assim, toma lá o Citotec, aborta. Não, o mundo faz assim. A igreja assume. Chame um menino, chame a menina e dá-lhe um sabão. Responsabilidade. A minha empresa vai quebrar se eu continuar pagando os meus impostos como estou pagando. Isso para os ímpios é fácil de resolver, irmão, mas para nós crentes não é tão fácil. É um verdadeiro dificuldade que nós enfrentamos. Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Deus nos prova para nos levar ao desmame das atitudes infantis. Para alcançarmos este alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas em nossas vidas. Há uma obra de Deus realizada na salvação. Segundo, há uma obra de Deus realizada em nós através da santificação. E há uma terceira obra que Deus realiza através de nós, em nós, através do serviço, das ações que Ele faz e permite acontecer em nossas vidas. Versos 6 e 7, existe uma condição para se pedir a sabedoria. Peça com fé. Sabe por que Tiago escreve isso? Porque a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando passamos por uma provação é dizer, Deus não gosta de mim, Ele não se preocupa comigo, Ele não liga para os meus sofrimentos. E Ele está dizendo, isso vai ser usado para dizer para você, que você ainda é imaturo. Eu sou imaturo, porque nós questionamos a presença de Deus em nossas vidas por causa de uma provação. Não lestes, não compreendestes o que enfrentaram os nossos irmãos no passado. O crente na hora da provação, ele é levado a questionar o amor de Deus pela sua vida. E a palavra grega no texto, duvidando, significa 2 mentes. Você tem 2 mentes, você tem uma mente que confia, e quando chega a provação, você agora está negando a presença desse Deus. E o verso 8, então, a conclusão, homens de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. O homem de ânimo dobre, isso é um homem de fidelidade dividida, 2 caras. Se está tudo bem, louva a Deus. Mas se não está, Tiago fala de um homem de ânimo dobre, significa, do grego literalmente, um homem de 2 almas, 2 caras. Um homem que olha para uma direção, quando a prova vem, ele olha para outra direção. E ela vem para mostrar para a igreja que ela não está preparada para a grande tribulação. Muitos serão reprovados. Então Tiago encoraja seus leitores a buscar a sabedoria de Deus sem duvidar da sua presença. Deus está conosco nos momentos bons, nos momentos de bênção, mas também nas horas da provação. Ele não desampara nenhum dos seus pequeninos. É isso que Tiago quer mostrar. Deus não desampara, nunca permita que sua mente seja alimentada com tais pensamentos em dizer que Deus não ama, Deus me abandonou e Deus não gosta de mim. Pela aprovação, não. Pela perseguição, não. Não é a ferramenta. A conclusão, meus irmãos. Alegria nas tribulações. Somente, como Tiago, servo, escravo, doulos, né, do grego, Tiago, servo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Somente os escravos de Cristo, fiéis, conseguem isso, passar pela prova, na maioria das vezes, testemunhando Jesus Cristo. Quando a igreja manifesta a alegria no meio da tribulação, ela está testemunhando Jesus Cristo. E nós precisamos entender, como eu disse, na Idade Média, na Reforma Protestante, quando as moças jovens elas eram levadas para a morte, elas se vestiam de noivas e eram levadas para serem sepultadas vivas. E não havia, em sua parte, nenhum tipo de resmungo. Homens velhos e pequenas crianças
cantavam salmos de alegria quando estavam sendo queimadas por causa da sua fé. Nas piras que as igrejas levantavam, as igrejas apóstatas levantavam para então fazer esse tipo de coisa contra os fiéis servos do Senhor Jesus Cristo. Eles deram testemunho debaixo das aflições e das perseguições. Deus nos fala no meio das aflições. E para concluir com os irmãos, diz lá em 2 Coríntios, para nós orarmos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, não sei qual tem sido a sua tribulação, mas a sua leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 4,18 de 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E agora, José, quando isso acontece, ou acontecer na sua casa, na sua família, na minha vida, o que nós faremos? Como agiremos? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer, ainda que não haja gado, ainda que não haja a figueira minta, ainda que... Aí no capítulo 2 ele vai dizer, o justo viverá, é pela fé. Não é porque você tem dias bons, não é porque o arco-íris abriu para você, que você de fato vai prosperar, vai progredir. O justo não vive pelos arco-íris que são postos nas nossas vidas, mas o justo vive pela fé, pela obediência à santa palavra de Deus. O justo não se baseia nas emoções. O servo fiel de Cristo não se baseia nas circunstâncias. Ele confia tão somente na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, naquilo que Deus é em sua infinita graça e misericórdia. E certamente Ele lhe trará abundância, soprará bonanças. Mesmo que as circunstâncias pareçam arrochadas, difícil, Deus não desampara. Depois da Segunda Guerra Mundial ter acabado, encontraram a seguinte frase nas paredes de uma adega, embaixo de um prédio desmoronado. Lá na Alemanha, numa cidade chamada Colônia. Abre aspas. Eu creio no sol, mesmo quando não está brilhando. Creio no amor, mesmo não sendo alvo dele. Creio em Deus, mesmo quando está em silêncio. Eu continuo crendo, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, gracioso Deus que tem sustentado a sua igreja. Amanhã nós teremos dias de lutas, dificuldades. Ó Deus, abençoe os meus irmãos. Abençoe as minhas irmãs nas suas lutas diárias, em suas labutas pessoais, espirituais. Tem misericórdia, os abençoe, Deus, em seu caminhar. Que eles possam testemunhar Jesus Cristo, mesmo debaixo do fogo da provação, Pai. Nós, para não viemos a desanimarmos, a esmorecermos na fé. Guarde os teus pequeninos, os proteja, Senhor Jesus, para que eles testemunhem a grandeza de Cristo. Mesmo quando tudo pareça dar errado, nos leve a continuar confiando, sem titubear, sem pestanejar na nossa caminhada da fé. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Recebeis a bênção, querido. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do amado Espírito seja sobre vós, povo santo, perseverante, aí para os céus, agora e tão somente para sempre. Amém.